Agora, me conta uma coisa, que eu reparei que você tem um sotaque puxado pro carioca. Carioca, eu sou carioca. Mas e você mora em Manaus? Conta um pouquinho a história da sua vida, vai, Vini, aí pra Então, rapaziada. rapaz, eu fiz faculdade de administração na Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro. E aí eu sempre trabalhei em banco. Trabalhei 7 anos de banco. E eu fiquei, desses 7 anos, 2 anos foram de estágio. E aí, assim que eu fui efetivado no banco, eu fui fazer minha primeira tatuagem. E aí eu já desenhava desde criança. Eu Mas mostrei você foi fazer ou você eu foi não fazer em fui você? fazer em mim. Ah, Foi essa tá. aqui. Tá. Fui fazer em mim. E aí eu já desenhava desde criança e mostrei uns desenhos pra tatuadora. Ela falou, pô, cara, você manda bem um desenho. Já pensou em ser tatuador? Que eu dou curso, eu ensino e tal. Aí eu, fiquei matutando aquilo lá. Eu falei, pode ser um trocadinho extra, né? Além... E o banco era legal que me dava a possibilidade de sair 4 da tarde. É. Então eu ainda tinha uma grande parte do meu dia livre. Eu falei, vou tocar isso aí em paralelo. Então eu tinha 5 anos de efetivado no banco e eu já tinha 5 anos de tatuagem também. E aí, nos 2 últimos anos de banco, eu conheci a minha esposa, a Camila. E aí a gente se conheceu no Carnaval do Rio de Janeiro. Eita. Olha, que Foi um legal. amor de carnaval. E a gente ficou trocando contato durante uns bons tempos, mesmo depois que ela já tinha voltado para Manaus. Aí, Ela é de lá. ela é de lá, ela já morava lá e estava aqui por causa do carnaval. E aí eu fui lá visitar Manaus, fiquei lá com ela. E aí quando eu voltei de lá, eu já voltei namorando. A gente ficou durante 1 ano e meio nessas idas e vindas. Ela vinha pro Rio, eu ia para Manaus. E quando eu tirava férias do banco lá em Manaus, quer dizer, quando eu tirava férias do banco no Rio de Janeiro, eu ia para Manaus tatuar. Aí eu já vi um estúdio lá em Manaus que me recebia como guest, como convidado Mas de lá. pera, você ia pra Manaus tatuar profissionalmente? Profissionalmente. Tá, como tatuador. Isso. Eu arranjei um estúdio lá para me receber como convidado. E aí eu abri a minha agenda em Manaus. Eu falava, galera, eu vou ficar 15 dias em Manaus tatuando. A minha esposa também tem um perfil um pouquinho grande em Manaus. E, a Camila foi fundamental para me ajudar. Porque quando ela divulgou, falou, meu namorado tá vindo, vai tatuar. Aí o pessoal já entrou no meu perfil, já viu os meus trabalhos, já agendou comigo. Olha. Então eu já ia pra Manaus já com a agenda fechada de tatuagem. Caraca. Então em Manaus o pessoal já me conhecia como tatuador, não como bancário. Tá. E aí quando a gente resolveu de fato casar, eu falei, amor, é mais fácil eu me mudar pra Manaus do que você abrir mão da loja, de tudo que você conquistou aí em Manaus pra ir pro Rio, né? Então eu vou ver o que eu faço aqui. Eu consegui fazer um acordo com o banco, fiquei lá um pouquinho ali sendo cozinhado, mas me mandaram embora. E aí a rescisão, tudo isso ajudou muito a questão do casamento e a Sim. mudança também, essa estabilização na nova cidade. Que eu falei, amor, eu acho que pelo menos que eu ganhava no banco, eu vou ganhar de tatuagem aqui em Manaus, vamos ver. Ela falou, vambora, vem. Aí eu fui. Aí lá em Manaus eu já cheguei como tatuador mesmo. Fiquei tatuando lá full time e tal. Aí Isso foi quando que você se mudou pra lá? eu me mudei pra lá em outubro, a gente casou em novembro De? de 2019. Recente. É Nossa, um recente. pouquinho antes da pandemia, Exatamente. então, né? Cara, foi Olha. E aí, muito- quando um eu pouco comecei antes a do que- remar, pandemia veio e pum, afundou minha cabeça. Nossa, foi um pouco antes de eu entrar em contato com você, de você gravar foi com a um gente. pouco antes, sim. Tipo, meses antes. Eu tinha acabado ali de estar começando ali uma nova parte da minha vida, né? Então, 2019, eu tenho até tatuado 2019, porque foi um ano muito marcante. Foi um ano que eu mudei de profissão, mudei de cidade, deixei minha família pra trás pra construir uma nova e também mudei de profissão. Nossa, tudo muito recente. Então foi cara. tudo muito. E foi o último ano também que eu falo de normalidade da galera, né? É. Que veio a pandemia, aí tudo mudou e tal. E aí eu fiquei um tempo lá, passei um perrenguinho no início da pandemia, assim, que eu fiquei 3 meses sem poder tatuar nada, que ficou parado, fechado. O pessoal não sabia como lidar com a situação ainda, então o estúdio de fato não abriu durante esse período. E aí, assim que a pandemia recuperou, parece que a galera tava de home office e se coçando pra tatuar. E aí muita gente começou a me procurar pra fazer tatuagem. E aí, do nada, eu tava com, tipo assim, 2 meses de agenda fechada pra tatuagem. 2 meses. Aí eu consegui juntar um dinheiro, sair do estúdio que eu tava, que a gente sempre paga um percentual pro estúdio que a gente tá, né? Sim. E eu consegui abrir meu próprio estúdio. Tá. Aluguei uma salinha menor pra tatuar sozinho e mudei pro meu próprio local. Entendi. E dali em diante eu abri meu próprio estúdio, tô com meu próprio estúdio desde então. Então a pandemia também me ajudou um pouco nisso. Deu mais tempo livre para as pessoas, para também se tatuarem e tal. Então eu tinha cliente de manhã, de tarde. Então isso aí ajudou Da hora. bastante.